Caio França, tem a palavra, Vossa Excelência. Presidente, boa tarde ao senhor, a todos os colegas deputados, aos funcionários e aqueles que nos acompanham pela TV Alesp. Fazer uma menção aqui e deixar os meus sentimentos ao meu amigo deputado Ricardo Melão, pelo falecimento do seu pai, João Melão, que foi deputado conosco. Eu pude ver alguns vídeos, eu não tive a oportunidade de conviver com ele, mas pude ver um vídeo que o Melão postou do seu pai e vi da capacidade dele, enfim, então fica aqui os nossos sentimentos a ele e todos os seus familiares. Presidente, em relação ao projeto de resolução que nós estamos debatendo aqui, o projeto de resolução número 13, proposto pela mesa, que garante a redução de despesas da Assembleia Legislativa, eu considero importante a pauta. Fui também, assim como outros vários deputados, um dos deputados que sugeriu, questionou e apresentou inclusive um projeto para que a mesa pudesse propor isso, já que é uma competência exclusiva da mesa diretora propor redução de despesas. Então entendo que poderia ter vindo inclusive com mais antecedência, para que todo mundo pudesse estudar e até inclusive já produzindo efeitos, mas de um jeito ou de outro estamos debatendo ele. Então quero antecipar que sou favorável à urgência e também votarei favorável ao projeto. Agora, acredito que cabe algumas melhorias ao texto. E a principal melhoria ao texto, no meu ponto de vista, é a seguinte: nós precisamos garantir qual será a destinação específica desses valores. Nós estamos falando aqui, presidente, deputados, em 320 milhões de reais que serão economizados. E de várias maneiras, especialmente no salário dos deputados, né? Também nos contratos que a Assembleia tem, isso é fundamental que seja feito, com bastante transparência, nas verbas de gabinete e também na assessoria, na assessoria comissionada dos deputados, na qual, fazendo um parênteses bem rápido, eu entendo que seria mais razoável que a gente encontrasse um sistema progressivo de contribuição desses assessores. Mas, voltando ao tema principal, que, ao meu ver, é o que nós temos que discutir, é sobre a destinação disso. E aí, presidente, pensando em um critério que seja justo, que seja equilibrado e que não tenha discricionariedade, porque o pior é a gente ter discricionariedade. Eu quero mandar para isso, eu quero para aquilo, e a gente, infelizmente, todos os colegas sabem que quando entra isso, é difícil a gente chegar num acordo, seja por bancadas, seja pelos deputados, e claro que todo mundo quer criar um critério justo e equilibrado. Ao meu ver, o critério mais justo e equilibrado hoje é a gente fazer uma transferência para os municípios per capita. Ou seja, quantos moradores tem em tal cidade, você faz uma conta, assim como o governo do estado já fez um repasse nesse sentido. Eu gostaria muito, e estou apresentando uma emenda, gostaria de contar com a colaboração dos demais colegas. Acho que o governo, assim imagino pelo menos, vê com bons olhos isso. O governador João Dória fala muito no municipalismo, assim, os seus secretários falam muito nisso. Nós precisamos fazer com que isso aconteça na prática, porque cada município, cada gestor municipal, cada prefeito sabe muito bem onde gastar esse recurso na questão do Covid. Eu inicialmente tinha pensado em fazer a compra de X mil respiradores pulmonares e fazer essa distribuição por região. Mas depois, na prática, colocar isso num projeto de lei fica muito complicado. Também pensei em fazer a aquisição de equipamentos de proteção individual e fazer a distribuição proporcional à quantidade de moradores. Mas, sendo bem franco, é muito complicado você redigir isso numa emenda ou mesmo num projeto de lei, por mais boa vontade que a gente possa ter. Então, por esse motivo, eu queria chamar a atenção aqui dos colegas deputados para que a gente possa fazer um cálculo por habitante. No cálculo por habitante, cada cidade receberá proporcional ao seu tamanho. E aí é natural que as maiores cidades tenham hoje os principais problemas, porque as maiores cidades são as cidades que concentram os principais serviços, tanto públicos quanto privados. É assim com as universidades, as escolas, os principais comércios, mas de qualquer forma,
na minha ideia aqui de regra mais justa e equilibrada, é ainda melhor do que a que o próprio governo do Estado propôs inicialmente, porque na conta do governo do Estado, não sei se todos os deputados sabem, mas eles fizeram uma conta, 3 contas diferentes. Até 50 mil habitantes tinha um valor, com mais de 50 mil habitantes, chegando até 100 mil, tinha um outro valor, e acima de 100 mil habitantes, um outro valor. Então, eram 3 cálculos, foram 3 cálculos que o governo do Estado fez para poder fazer o repasse. Na minha conta, para ser mais justo e para atender todos por igual, essencialmente por igual, a conta é a mesma. Seja uma cidade de 10 mil habitantes, seja uma mega cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Então, a minha ideia é poder encontrar esse caminho e colocar esse recurso que a Assembleia, através dos deputados, dos comissionados e da mesa diretora está economizando, e colocar esse dinheiro na ponta, com os prefeitos, para que eles possam saber e distinguir qual a melhor destinação para isso. Alguns vão entender que é melhor comprar respiradores, outros vão entender que é melhor comprar EPI, outros vão entender que é melhor trabalhar na fabricação de máscaras, de álcool em gel, enfim, cada prefeito saberá e terá uma fiscalização maior pelas câmaras municipais e pela própria população, porque nós vamos fazer uma ampla divulgação sobre esses valores. Eu entendo que assim é mais justo. Criar um fundo é legal? Pode até ser legal, mas na prática ficará nas mãos do governo para que ele possa destinar da maneira que ele bem entender. E aí, assim, eu entendo que nós precisamos passar isso para os municípios. Então, eu gostaria muito de poder contar com o apoio dos demais parlamentares para que esses recursos possam ir para os municípios, para que eles possam, com as suas equipes técnicas, com os seus secretários municipais de saúde, enfim, montar um centro de controle de combate ao coronavírus. Algumas cidades estão fazendo isso, outras cidades que não estão fazendo isso estão adaptando pronto-socorro ou UBS para fazer o combate ao coronavírus. Então, essa é a minha sugestão, é a emenda que eu estou protocolando, inclusive, hoje. Vou votar favorável à urgência, vou votar favorável também ao projeto assim que for pautado. Como disse já, proponho essa emenda e a nossa bancada deverá sugerir e deverá protocolar ainda hoje uma regra de progressividade também, conforme os vencimentos dos assessores, para que seja uma regra mais justa, para que aqueles assessores que ganham mais de 10 mil reais, por exemplo, que eles possam pagar mais do que aqueles que ganham 5 mil reais, 4 mil reais, por exemplo. Eu acho que é justo essa regra. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Falado esse assunto, presidente, eu gostaria também de conclamar, de pedir que Vossa Excelência, mais uma vez, assim que nós votarmos, deve ser na segunda ou na terça-feira, esse projeto de resolução, que nós possamos efetivamente votar o projeto dos deputados estaduais. Eu sinto muito falta disso. Eu sei que, inclusive, é o deputado Camarinha, meu líder, que está sendo responsável por essa tarefa, mas eu sei muito bem que caberá a Vossa Excelência ter discernimento e ter agilidade nesse procedimento. A gente precisa dar uma resposta que não só os projetos do governo. Tem muita coisa boa apresentada por deputados. E assim, a gente não pode, já que nós estamos saindo na frente dos demais parlamentos estaduais em relação a essa economia, que eu considero importante, como já disse, que a gente saia na frente também para mostrar que o Parlamento Paulista, que o Estado de São Paulo, que os legisladores eleitos pelo povo de São Paulo têm boas ideias, capazes de ajudar. Eu tenho várias sugestões por mim apresentadas, mas eu sei que tem várias outras. Eu apresentei aqui, citar algumas delas, né? A paralisação, a suspensão do pagamento das prestações de quem mora num apartamento, numa casa da CDHU, a suspensão das dívidas dos municípios com o governo do estado por esse período de pandemia do coronavírus e do estado de calamidade, a suspensão do corte da luz e da água de todas as pessoas, não apenas da baixa renda, mas de todo mundo por esse período. Além disso, presidente, uma outra questão importantíssima para a gente poder discutir também, eu apresentei um projeto que obriga que no transporte intermunicipal tenha que ter à disposição das pessoas álcool em gel, algo simples, nos metrôs, nos trens, nos ônibus intermunicipais e, no nosso caso aqui da Baixada Santista, no VLT também, que não custa para nenhuma concessionária, e é importante porque vai ser uma regra, ou melhor, vai ser
uma nova maneira de convivência que nós vamos ter que nos adaptar daqui para frente. Terminando ou não o coronavírus, e eu sei que vai terminar, se Deus quiser, a gente respeitar as regras da ciência, da medicina sanitária, isso vai terminar. Mas a questão do álcool em gel já se demonstrou a higienização das mãos como algo fundamental daqui para frente. Então não custa nada para as concessionárias colocar isso à disposição dos usuários. O transporte público, infelizmente, é um dos locais de mais fácil contaminação do vírus, porque tem muita gente. Eu já fiz, inclusive, uma reclamação, um requerimento aqui, que aqui na Baixada Santista diminuiu o número de ônibus nos horários, e nos horários de pico. Isso tem me preocupado muito, porque, infelizmente, nós temos ônibus lotados ainda aqui nos horários de pico. Eu peço, inclusive, e uso esse momento para que a gente possa repensar nisso, pelo menos nos horários de pico, que possamos voltar à mesma quantidade de ônibus que nós tínhamos. Então, presidente, para não utilizar todo o meu tempo, mas insistir aqui que os deputados possam pensar junto comigo nessa solução, para que não fique discricionário. Eu aprendi isso na minha casa. É o seguinte: quando tem regra, todo mundo respeita. O problema é quando não tem regra. Então, vamos criar uma regra para esse recurso que nós estamos economizando. A regra é por habitante, o valor por habitante. Faz uma conta dentro dos 320 milhões. Ou, se nós tivermos que fazer uma regra de progressividade que vá diminuir alguma coisa, mas muito pouco, fica em torno de 300 e poucos milhões, que a gente faça essa divisão per capitamente. E aí todos os municípios recebem por igual. Eu acho que é justo, equilibrado e que atende todos os parlamentares, e, em especial, atende a população na ponta que mais precisa, presidente. Da minha parte é isso. Reforço que vou votar favorável à urgência e também ao projeto. Só entendo que as medidas serão mais justas para a gente conseguir criar uma ajuda mais direta para a população. É isso, presidente. Muito obrigado. Que a gente possa votar isso hoje. Obrigado, deputado Caio França.